Olha eu aqui, ó, pra limpar a neve. Caraca, meu irmão. Ó, ó, ó. Mano. Vocês não estão entendendo aqui, ó. Caraca, velho, ó. Como é que eu vou passar aqui? Ó. Ó, 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 ó. Batendo no joelho aqui, ó. Ó. Mano. Mano, os carros aqui estão enterrados, ó. Caraca. Olha a minha moto aqui, velho. Tá enterrada, ó. Mano, minha moto tá enterrada, ó. Ó. Ó como é que tá aqui. Cabuloso, mano. Cabuloso. Tem que andar devagar aqui porque tá muito escorregadio, não colocaram sal na pista ainda. Eu acho que nem vão colocar. Tá complicado, hein? Eu tenho que vir aqui, ó, comprar ovo. Ó, a rua da minha casa hoje, ela tá deserta. Olha só como é que tá. É, tá complicado, meu. Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. Sou o Dono Patrimônio, você já me conhece, eu me chamo Richard. Pessoal, estamos em janeiro, esse é meu primeiro vídeo desse ano de 2026. Eu estou passando aqui para desejar um feliz ano novo, tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita alegria. Declare, esse ano será um ano de mudança, um ano de muita vitória, um ano de alcance, um ano de muitas realizações. Será um ano fantástico, assim eu creio, assim eu espero e assim eu vou trabalhar para isso. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje eu vou interagir com vocês mais uma vez, vou responder alguns comentários, mas antes de eu dar continuidade aqui no conteúdo, se inscreve no canal, aperta o botãozinho do like. Se você tiver uma pergunta, manda aí que assim que eu puder eu vou te responder, beleza? Uma pessoa que mandou uma mensagem para mim foi o seguinte, foi o Saulo 1469, ele falou o seguinte, ele falou assim: boa tarde, Richard, rapaz, eu sou soldador qualificado, sou do Brasil, mas aqui você sabe como é, sou de Cruzeiro, São Paulo, SP, né? Mas aqui não tá dando mais para trabalhar, tirar R$ 2.000 não dá para fazer nada, tenho família, só que não dá mais. Queria saber como faço para eu conseguir um serviço de soldador no Canadá. Qual é o procedimento? Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe sempre. Saulo, eu tenho alguns outros vídeos falando sobre isso, mas primeiramente, para que você possa chegar aqui e conseguir um trabalho, o inglês. O inglês número 1 é a primeira coisa que você precisa trabalhar. Trabalha no inglês, aprende o inglês, estuda o inglês. Segunda coisa, se você tiver aí o seu certificado ou um diploma relacionado à engenharia, relacionado à solda, você manda para o WES, que é o World Education Service. Só vai no Google, coloca lá WES. WES é o World Education Service, vai ser a primeira opção.
Nesse órgão, é um órgão aqui do Canadá, especificadamente para ele fazer a equivalência, a equiparação do seu estudo, não estudo escolar, o estudo que você tem de acordo. Por exemplo, sou soldador, fiz um curso de solda no Senai, você manda o seu certificado para eles e eles vão fazer a equivalência, beleza? Você estudando inglês, tendo um inglês para poder passar na prova de proficiência, você vai ter o IELTS, você vai ter o WES, que é a equivalência. Isso, para você conseguir a oferta de emprego, fica muito mais fácil. Beleza? Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. A segunda pessoa que mandou uma mensagem aqui foi o Vida de Solteiro. O Vida de Solteiro, ele falou assim, cara, legal teu vídeo. Você investe no Canadá ou no Brasil? Você pode fazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso, com os passos a seguir? Eu vou falar, eu vou continuar lendo os outros comentários. Como essa parte de investimento vai tomar um pouco mais de tempo, por isso que eu vou ler os outros comentários, mas fica com a gente aí, beleza? Outra pessoa que mandou aqui foi o seguinte, a Tris Rezende. Tris Rezende mandou uma mensagem falando o seguinte, meu marido é soldador, 5 anos de experiência, fala inglês, intermediário. Já fomos para a Austrália. Você sabe ainda se é possível conseguir uma job offer daqui para o Canadá? Olha, eu creio que é sim. Eu acredito que é possível. E nada é impossível nessa vida, é assim que a gente tem que pensar. Eu creio que é possível você conseguir uma oferta de emprego para você vir da Austrália, se isso é o que você realmente deseja, vir da Austrália para o Canadá. Porém, o que eu gostaria de mencionar aqui no vídeo é o seguinte. Eu sugiro que vocês sentem-se e façam um planejamento. E eu analise, procure fazer uma autoanálise da vida de vocês atualmente. Como é que, quanto tempo vocês estão na Austrália, quantos anos vocês estão na Austrália, em que condição vocês estão na Austrália. Porque é o seguinte, eu não recomendo ninguém que já está fora do Brasil, e dependendo da condição que você tem, dependendo da estabilidade que você tem, às vezes é uma ilusão. Às vezes você ganha um salário X e você está almejando vir para cá para ganhar tanto, que foi o meu caso na Inglaterra. Eu estava na Inglaterra, ganhava um valor X, vim para cá e eu me deparei com uma outra realidade. Isso foi no meu começo aqui no Canadá, tá? Isso foi no meu começo. Então eu sugiro, porque ninguém estava no outro lado da câmera falando o seguinte, olha, analise a sua situação. Como eu estou aqui no canal, eu decidi criar esse canal justamente para poder criar um certo tipo de alerta para as pessoas. Não estou aqui para orientar ninguém, mas é o que eu faria no seu lugar. Qual é a idade que vocês têm? Que idade que vocês têm, você e seu marido? Vocês estão estabilizados? Não estão estabilizados? Eu acredito que é uma coisa muito importante assentar, escrever num papel e analisar, fazer uma análise da vida atual, de como é que a sua vida pessoal está nesse momento. Ok, minha vida está assim, mas eu tenho uma possibilidade de estar assado. Aí cabe a você tomar uma decisão. Eu só posso dar aqui a minha opinião, beleza? Eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado, mas é possível sim, tá bom? É possível sim. Outra pessoa que mandou uma mensagem aqui, na verdade foram duas pessoas. O Léo, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte, Richard, você pode fazer um vídeo dizendo quais são as principais vantagens e desvantagens de ser um soldador? E junto, como é que é? E junto a isso dizer como se pode empreender nesta área. Tá, já vou falar sobre isso. Outra pessoa que mandou aqui foi o Birata Luiz. Ele falou o seguinte, boa noite, meu querido. Eu tenho um convite de um tio da minha prima que mora em Londres e é cidadão inglês. Ele me convidou para tentar trabalhar e começar por lá. Olha, Reino Unido é muito bom. Você vai ganhar em libra esterlina, em primeiro lugar. É uma moeda que está acima de todas. Mas, mais uma vez, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Faça uma autoanálise da sua vida atual, como está a tua vida atual, veja as possibilidades que você tem hoje e veja as possibilidades que você tem como adquirir ou com que você possa trabalhar. Veja isso.
Eu não posso chegar e dizer para você, ó, faz isso, tal. É muito complicado isso, é muito complicado. Porque, por exemplo, hoje eu estou no Canadá. Por mais que nós estamos passando por uma situação econômica bem delicada, eu ainda prefiro continuar aqui no Canadá do que voltar para a Inglaterra. Voltaria para a Inglaterra? Voltaria, sem nenhum problema. Eu tenho livre acesso, sem problema nenhum, sou cidadão, mas eu enxergo ainda o Canadá como um lugar de muitas oportunidades. Em resposta ao Léo, que ele me perguntou sobre as principais vantagens e desvantagens de ser um soldador. Léo, sendo bem honesto com você, eu não enxergo nenhuma desvantagem de ser soldador. Eu estou realmente buscando aqui na cabeça se tem alguma desvantagem. Eu só vejo vantagem. A vantagem de você ser um soldador é que você tem um conhecimento a fundo sobre metalurgia. Eu não sei se isso se aplica para muitas pessoas que estão no Brasil, eu não sei. Quando eu fui para a escola de solda, eu fui obrigado, no meu curso era obrigatório estudar metalurgia, fazia parte dos módulos. Desvantagem, eu estou realmente aqui tentando buscar, não tem, na minha concepção, não tem nenhuma desvantagem. A desvantagem, às vezes, é que você é chamado de peão, as pessoas tentam te menosprezar, te diminuir de alguma forma, sabe? Mas isso é mais a pobreza de espírito, isso é mais a pobreza mental da pessoa, então eu não olho dessa forma, tá? Agora, a vantagem, eu só vejo vantagem, porque a vantagem, além de você ter um conhecimento a fundo sobre metalurgia, sobre os metais, você sabendo trabalhar com medidas, sabendo trabalhar com metal, você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você consegue, se você tiver a habilidade de ler os desenhos, tanto em 2D quanto 3D, você consegue efetuar qualquer coisa. Você pode ter um projeto, de repente, na mente, você pode desenhar no papel e você pode fazer com que esse projeto, seja um carro, uma moto, ele possa se tornar uma realidade. Então, na minha concepção, ser um soldador é só vantagem, é só vantagem. A desvantagem que talvez a gente poderia mencionar aqui é o seguinte: quando você tem um conhecimento muito a fundo, quando você já tem um certo nível de experiência, quando você já tem muitos anos de experiência, aí às vezes você vai trabalhar em alguma empresa que a empresa ela quer pagar pouco. Então, às vezes, é a única desvantagem que eu posso dizer de você ser um soldador, mas aí isso aí a gente tem que enfatizar, olha, pelo fato da pessoa ter muito conhecimento, a pessoa tem muitos anos de experiência, tal, etc. Então, é só essa parte das pessoas tentarem querer te pagar pouco, querer te explorar de alguma forma. Aí o que você tem que fazer? É fazer igual eu estou fazendo, é empreender. Aí você tem que trabalhar para você. Mas isso aí a gente vai fazer um vídeo somente sobre isso por uma outra hora, beleza? Bom, vamos voltar de novo para o Vida de Solteiro. Cara, que legal o teu vídeo. Você investe no Brasil ou no Canadá? Você pode fazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso, com o passo a seguir? Posso, e vamos começar agora. Meu querido, eu invisto no Brasil somente. Eu invisto na Bolsa de Valores do Brasil. Eu não invisto na Bolsa de Valores aqui do Canadá e nem da dos Estados Unidos, e eu vou dizer o porquê. Quando a gente está buscando alavancagem, o que é alavancagem? É subir. Quando nós estamos buscando por alavancagem, nós precisamos estudar muito bem o mercado. Aqui, embora você esteja ganhando em dólar, mas você também paga em dólar, seus impostos são em dólar. No Brasil, até onde, quando eu comecei, eu não pagava imposto sobre o dividendo. Então, voltando ao começo da nossa conversa, eu invisto exclusivamente na Bolsa de Valores do Brasil. Eu enxerguei a Bolsa de Valores como a minha aposentadoria. Então, é Bolsa de Valores, não é de forma alienada, eu procuro estudar muito sobre o assunto. Fim de semana, por exemplo, quando eu não estou lendo um livro, quando eu não estou ocupado fazendo alguma coisa, eu estou lendo o RI de empresa. Eu estou lendo os RIs da empresa, os relatórios, qual que é o planejamento dessa empresa, para ver se eu continuo aplicando, se eu vou tirar o meu dinheiro, se eu vou substituir
por outras ações. Agora está tendo essa palhaçada, essa frescura aí, começaram a taxar o dividendo, que eu acho isso um absurdo. E antes que alguma pessoa pense que é um absurdo taxar o dividendo, eu vou te dizer o porquê. Quando você trabalha e você recebe o seu salário, você já é taxado. Qualquer coisa que você compra, você também já é taxado de imposto. E a empresa que te paga o teu salário também é taxada. E a taxação não é baixa. Nós estamos falando em 30%, às vezes até mais. Então, por que eu tenho que pagar 10 ou 15% daquilo que eu estou tentando comprar para poder melhorar a minha vida? Tá? Isso é uma pergunta. Então, por exemplo, eu enxerguei no Brasil a forma de investimento na Bolsa de Valores, procurando ativos que me pague pelo menos 6%, no mínimo 6% ao ano, entre 6% ao ano a 10 a 12% ao ano. É essa faixa etária que eu mantenho. Qualquer coisa que me paga, tirando a Petrobras, que paga 15, 16, 19, vai ter época que paga até 20%, tirando a Petrobras, eu não invisto em nada que me pague acima de 12%. Eu procuro manter alguma coisa, eu procuro sempre manter os meus ganhos de dividendo entre os 6% e os 12%. Essa faixa etária. Às vezes 9%, dependendo se eu vejo que tem potencial a ação, eu sempre invisto dessa forma. Por que eu não invisto aqui no Canadá e nos Estados Unidos? Gente, é muito bonito, mas isso é minha opinião, tá? É muito bonito quando eu assisto um vídeo, eu sigo pessoas, tá? Investidores, grandes investidores que falam sobre investir na Bolsa de Valores, sobre ação tal, ação X, etc, X, Y, Z. Eu acho muito legal, eu acho muito válido o trabalho deles, mas nós temos que fazer o nosso próprio dever de casa. Nós não podemos ficar seguindo especulação. Isso é a minha opinião. É muito bonito a pessoa falar que vamos dolarizar o nosso patrimônio. Eu acho fantástica a ideia de dolarizar patrimônio. Eu não dolarizei patrimônio ainda, por quê? Porque eu não cheguei nem primeiro a 100 mil reais. O mais difícil é a gente chegar nos primeiros 100 mil reais. Essas pessoas que falam, vamos dolarizar o nosso patrimônio, essas pessoas já estão com seus primeiros milhões investidos, já chegaram na casa dos 5 milhões, dos 10 milhões investidos. Então, na minha concepção, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil a pessoa chegar e falar assim, vamos dolarizar o patrimônio agora. Claro, peraí, ele recebe não sei quanto de dividendo todo mês. Todo mês cai X. Virou o efeito bola de neve na carteira da pessoa. Então, aquilo que ele está recebendo, como a nossa moeda, infelizmente, é uma moeda desvalorizada do real, mas é desvalorizada devido à quantidade de safadeza que acontece no Brasil, né? Mas a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre isso, o foco aqui não é esse. Então, voltando, como a nossa moeda ela é desvalorizada, muita gente fala assim, vamos dolarizar o patrimônio. Ok. Só que é o seguinte, no momento que você começa a pensar em dolarizar o seu patrimônio, você vai ser taxado. Mesmo que você não more nos Estados Unidos, você também é taxado. Nós estamos falando, em média, 30%. Então, para uma pessoa que está buscando alavancagem, você pagar 30% de imposto é muita coisa. Você praticamente não consegue, você não sai do lugar. É a mesma coisa de você estar em cima de uma bicicleta, em cima de uma esteira, você aperta lá o botão, vai, play, a esteira está girando e você está pedalando e você está parado no lugar. É como se fosse isso, mas isso é a minha concepção. Isso é a minha leitura, é a forma que eu enxergo e é a forma que eu estou colocando aqui, tá? Se tem alguma outra pessoa que pensa diferente, eu respeito, a pessoa continua seguindo o caminho dela e eu continuo seguindo o meu caminho. Cada um sabe de si, cada um sabe da sua necessidade. Aqui no Canadá, temos também a Bolsa de Valores e nós estamos falando também numa média de 25% a 30% também de imposto também, por isso que eu não invisto. O que acontece aqui, assim como acontece nos Estados Unidos? As grandes empresas que dão a possibilidade de você comprar cotas, comprar ações, essas empresas elas têm o imposto reduzido. Então elas pagam quase um mínimo de imposto, mas aquilo que está caindo de dividendo, aí é onde o governo começa a taxar você. Então, na minha concepção, como é que, se eu quero receber, uma suposição, tá? Se eu quero receber 500 mil por ano de dividendo, cara, quanto tempo vai me levar
Porque o dividendo que é pago, ele não é por valor aplicado, e sim pela quantidade de cota possuída. Muita gente acha que às vezes, eu tenho um valor X, eu vou investir e de acordo com aquele valor X eu vou receber uma porcentagem de tanto, e não é assim que funciona. Se tratando de bolsa de valores, é por quantidade de cota possuída. Você recebe toda a cota, ela te dá uma porcentagem, tem até um cálculo de defasagem para poder ter mais ou menos uma estimativa de quanto de dividendo ela vai pagar naquele ano. Então, você tem mais ou menos uma estimativa de quanto de dividendo aquela ação vai pagar. E se eu quero X valor de dividendo, eu preciso ter um X valor de cota possuída para gerar aquele valor X em dividendo. Isso seja mensal ou anual. Beleza? Bom, voltando aqui na parte do Canadá. Existe a Bolsa de Valores, eu não invisto na Bolsa de Valores, mas eu coloco meu dinheiro numa plataforma de investimento chamada Wealthsimple, e eu vou deixar um link aqui embaixo. Lembrando que só pode investir nessa plataforma quem estiver residindo no Canadá e quem tiver um SIN number. O que é SIN number? SIN number é como se fosse um CPF. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Lá eu não sei como é que funciona, se você consegue ter um SIN number, que é o CPF fora do país. E para você conseguir o SIN number aqui, você precisa estar no país. Agora, não venha com essa pergunta assim, olha, então se eu for para o Canadá eu consigo um SIN number? Não, como turista não. Já estou avisando já de cara, como turista você não consegue tirar SIN number aqui. Se você vir com uma oferta de emprego, se você vir com um visto de trabalho, ou se você já tirar sua residência e entrar no trâmite de imigração, receber uma oferta de emprego, ou fez um college, ou seja lá o que for, resolveu ficar no Brasil, fez todo o trâmite, resolveu esperar, já tem a residência na mão, ou o visto de trabalho, aí você consegue tirar o SIN. Fora disso, você não tira SIN aqui, que é o CPF, tá? Deixando isso bem claro. Na Wealthsimple você pode colocar até $7.000 isento de imposto. Eu normalmente utilizo a plataforma da Wealthsimple como emergência, um dinheiro de emergência. Então eu deixo um valor X lá, eu tenho uma conta no meu nome, minha esposa tem uma conta no nome dela, e o rendimento é em torno de 4% ao ano. Então, por exemplo, se eu pego lá $7.000 isento de imposto, coloco na Wealthsimple, vai render 4%, no final de 12 meses, você faz o cálculo de 4%, vai render 4%. 4% é pouco? É, mas é melhor do que nada. Eu não invisto na Bolsa de Valores aqui justamente por causa disso, porque quando eu faço um cálculo, quando eu pego o meu dinheiro aqui no Canadá, que eu trabalho, eu mando dinheiro para o Brasil, vamos supor que pegar aqui, ó, $1.000, que vai ser 4.000 no Brasil. Quando eu pego esse 4.000 e invisto na Bolsa de Valores, aí é a mágica do negócio, tá? Por que eu só invisto no Brasil? Quando eu pego 4.000, gente, eu não estou falando que é isso que eu invisto, tá? Mas eu estou botando esse número aqui para ficar um cálculo mais fácil. Eu pego 4.000, mando para o Brasil, eu já tenho os meus dividendos caindo lá, eu pego 4.000, vai para a plataforma, mais o dividendo que já está lá, mais o juros sobre capital próprio. Ó, são 3 coisas, ó. O meu dinheiro que eu mando daqui para lá, fora o que já está investido lá que cai em dividendo, mais os juros sobre capital próprio. Esses 3 misturados, eu junto ele e eu meto outro aporte. E isso todo mês. Então, isso, para eu chegar aonde eu quero chegar e virar o efeito bola de neve, eu consigo aumentar, digamos que eu consigo acelerar o processo. Se eu estivesse investindo aqui, dolarizando meu patrimônio, investindo a 3,5, 3,2, 3,8, 4, 4,2 no máximo ao ano. O processo ia demorar muito mais para eu chegar aonde eu estou desejando chegar. Você está me entendendo? Por isso que eu só invisto no Brasil, na Bolsa de Valores do Brasil. Porque lá você tem vários ativos, você tem ativo que paga 20%, que é varejo, mas eu só invisto em ações e fundos imobiliários.
Então eu foco lá, por exemplo, eu tenho Petrobras. Eu tenho tanto Petrobras 3 quanto Petrobras 4. Eu tenho fundos imobiliários também. Gosto muito de fundos imobiliários, porque todo mês está pingando fundos imobiliários. E aí você me pergunta, mas você bota papel? Você bota no agro? Não. Eu só invisto em tijolo e laje. Acabou. E se você que está me assistindo, se você quiser aí que a gente fale mais detalhadamente sobre esse investimento, manda nos comentários aí, que a gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso, somente sobre isso. Nós vamos falar só sobre ação, só sobre dividendos, sobre isso. Mas manda aí nos comentários. Eu preciso ter no mínimo aí 5 pessoas comentando que quer ver um vídeo sobre isso. Beleza? Bom, pessoal, mais uma vez, neurociência, vamos aplicar a neurociência esse ano. Pensamento positivo, sentimento de positividade. E para esse ano, vamos nos conectar, ó, para cima, para cima. Ó, mais uma vez, se afaste de pessoas que estão o tempo todo reclamando, pessoas que estão o tempo todo falando mal dos outros. Detalhe, a pessoa que chega falando mal de alguém para você, tenha certeza que ela fala mal de você para os outros. Não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida sobre isso. Então, pessoal, mais uma vez, para esse ano, positividade, pensamento positivo, pensamento para frente, pensamento de realização, pensamento de ação, pensamento de eu vou conseguir. Beleza, pessoal? Fica conosco aí até o próximo vídeo, beleza? Estamos juntos.